Valeu, Nação Tricolor, muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês, meus amigos. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificações pra gente poder falar sobre o Tricolor todos os dias. Durante todos os dias eu te trago as informações do Grêmio, as últimas do Tricolor. A gente tem a nossa live todos os dias também às 9h30 da noite aqui no nosso canal, que a gente repercute as informações do dia, tem muita interatividade, a tua participação, como sempre. Então, ativa o sininho aí, te inscreve e tu vai estar sempre por dentro das últimas do Tricolor. E nós temos que falar aqui, meus amigos, sobre as últimas de Grêmio, temos que falar sobre principalmente a história do Bright White, mas nós temos que falar também e repercutir a entrevista que o Matias Arezzo concedeu hoje pela manhã para a Rádio Esporte 890, rádio lá do Uruguai. Só que, porém, nessa entrevista ele falou sobre algumas questões bem importantes, tá? Bem legais, que entregam um pouco da vontade que o jogador está de representar a camisa 9 aqui no Tricolor. Pra gente começar, ele disse que a camisa 9 foi um pedido dele. Durante a negociação, eles estavam conversando e tal, ele e a direção, e aí ele viu que a camisa 9 estava vaga. Ele viu que era a camisa 9 do Soares, né? Uruguaio, ele acompanhou a passagem do Soares por aqui. Então ele sabia do peso da camisa 9 pro torcedor tricolor. E o que ele fez? Ele bateu no peito e assumiu o peso. Não, eu quero a camisa 9. Eu quero seguir esse legado. Ele pediu a camisa 9 e hoje é a camisa que ele veste no Tricolor. Um outro detalhe bem importante, ele disse que gostou bastante do projeto que foi apresentado pelo Grêmio. O projeto mostrando como era a torcida, o amor da torcida, como era a forma do Grêmio jogar, a forma que o Renato colocava a equipe em campo, que é aquela forma de sempre usar o centroavante como uma referência, né? E isso ele achou que para ele seria muito bom, ajudaria bastante nessa retomada, essa busca de retomada dele do futebol aqui na América do Sul. Então tudo isso foi determinante para que ele decidisse voltar para a América, voltar a atuar aqui próximo ao seu país e atuar aqui no Tricolor. Bem legal esses detalhes para a gente entender como é que está a vontade do jogador, né? Essa coisa dele assumir a responsabilidade, mesmo sabendo que a camisa 9 é uma camisa pesada hoje, né? O que a gente acompanhou do Soares na última temporada e tudo mais, ele chamou para ele essa responsabilidade. Isso é bem legal para a gente entender a vontade do jogador e entender também como é que ele pensa, como é que ele quer fazer essa temporada aqui no Grêmio. Isso é bem importante. Gente, apesar da boa estreia, né? Apesar da boa estreia, ele deve seguir na reserva, tá? Isso é um ponto muito importante. O Renato ontem na coletiva disse que tanto ele, quanto o Monsalve, quanto o Aravena estão muito abaixo na questão de ritmo de jogo. Estão com físico legal e tal, mas ritmo de jogo estão bem abaixo. Então, para esses jogadores poderem readquirir o ritmo, poder entrando nos eixos mais uma vez, eles precisam ir entrando ao longo das partidas, principalmente, claro, no segundo tempo. Porque a equipe adversária já está mais cansada, eles conseguem ter mais espaços, muitas vezes, principalmente com o Grêmio ganhando a partida, e isso facilita bastante o trabalho desses jogadores. Então, a ideia agora é que eles se mantenham na reserva, adquiram ritmo de jogo e aí sim consigam jogar a partir desde o início da partida. A tendência é que então o Arezzo, o Monsalve e o Aravena sigam na reserva no jogo contra o Corinthians na próxima quinta-feira. Agora, quem deve ser titular nessa partida? Natan Pescador. O Natan, ele ganhou pontos nos bastidores. Está sendo muito bem avaliado pelas últimas duas partidas. A ideia é de uma manutenção da equipe que atuou ontem contra o Vitória. Claro, com algumas questões na defesa, porque a gente tem algumas dúvidas, né? Rodrigo Caio, Gemerson são jogadores que vão passar por avaliação nessa segunda-feira. O Kahneman saiu ontem do jogo, né? Sentindo fortes dores ali no tornozelo. É verdade que na zona mista, depois da partida, ele já estava de tênis e caminhando normalmente. Mas claro que vai ter que passar por uma avaliação para a gente poder ter uma certeza do que realmente aconteceu, ou se foi só um choque, enfim. Tomara que seja só um choque e já tenha passado, mas a gente só vai ter certeza ao longo dessa segunda-feira. Rodrigo Eli fica à disposição. Gustavo Martins não foi para a partida ontem, mas ele estava na partida do Sub-20, assistindo a partida do Sub-20, o Grenal Sub-20 no último sábado, e ele disse que está preparado para voltar já está preparado, ele sentia dores musculares, a princípio, segundo o próprio jogador, já está bem, então deve ficar à disposição para quinta-feira. Natan Fernandes está de volta, o jogador estava suspenso no jogo de ontem e por isso não participou da partida. Agora quem está de fora é Carbajo, levou o terceiro cartão amarelo ontem e não reforça o Grêmio para a partida contra o Corinthians. Então a gente vai ter uma noção melhor de quem pode jogar, quem vai ter dificuldades, como é que vai ser ou não,
claro, mais ao final do dia, com a confirmação dos exames, sabendo se tem alguma coisa. O Rodrigo Caio mesmo, o Renato disse que ele acabou sofrendo um tostão durante o treinamento da quinta-feira passada, estava com o local da pancada inchado, estava sentindo dores, então a gente vai saber melhor hoje, depois da avaliação. No caso do Gemerson, o jogador tinha sentido problemas musculares, segundo o Renato. Ele já tinha voltado a treinar, mas precisava ainda de mais tempo de treino para poder ficar à disposição. A gente vai ter uma noção melhor, claro, durante a semana e a preparação para esse confronto aí contra o Corinthians na próxima quinta-feira. Partida importantíssima também, adversário direto nessa nossa fuga aí da zona de rebaixamento. Gente, vamos falar sobre o assunto das últimas horas, que é Martin Braithwaite, o jogador que a surpresa que o Renato colocou ontem na coletiva. Martin Braithwaite, dinamarquês, 33 anos, tá livre no mercado, fez a última temporada pelo Espanhol lá dos Estados Unidos, da Espanha, né? Jogou a segunda divisão, conseguiu acesso com o Espanhol, fez uma campanha boa por lá, tá? Segunda divisão, pra quem pergunta como é que é a segunda divisão da Espanha, segunda divisão da Espanha é pegada também, tá? Pegada também. Marcou 22 gols em 45 jogos, tá? E a ideia do Grêmio é ter esse jogador por um contrato de 1 ano e meio. Ou seja, metade até o final dessa temporada, mais toda a temporada de 2025. O Martin Braithwaite é uma convicção do CDD do Grêmio. O CDD do Grêmio analisou e viu que o Martin Braithwaite é um jogador que se encaixa no que o Grêmio procura no mercado. Um jogador experiente, um jogador firmado, que pode render mais partidas do que o titular, que é o Diego Costa. Ele tem mais físico, talvez, segundo o CDD, pode engatar uma sequência maior, mas principalmente é um jogador versátil no ataque. Ele pode ser um centroavante no lugar do Diego Costa, ele pode ser um segundo atacante, daqui a pouco um parceiro do Diego, assim como pode jogar também, se necessário, como um ponta direita. Esse é o Martin Braithwaite. Semana passada ele esteve muito próximo de acertar com o Olympiacos da Grécia, chegou a viajar para Atenas, inclusive, mas por algum motivo acabou não fechando a contratação, viajou para Barcelona, né, de volta para Barcelona, e está analisando outras propostas. Hoje pela manhã, o jornal Mundo Deportivo, lá da Espanha, colocou o Grêmio bem na frente dos seus concorrentes como uma possibilidade de fechar com o Martin Braithwaite. O Grêmio tem um otimismo muito grande nos bastidores pela contratação desse jogador. Aliás, segundo a informação do colega Diogo Rossi, aguarda até o fim desta segunda-feira uma resposta do atleta e ele deve, pelo que a gente tá vendo esse otimismo todo, daqui a pouco acabar se tornando jogador do Grêmio. Um detalhe muito importante nessa história toda. O Martin Braithwaite, ele tem alguns conhecidos no Grêmio já. Marquezin, atuou no Celta, é um conhecido dele. O Rodrigo Eli é um jogador que atuou na Espanha também, é um conhecido do Martin. O Diego Costa é o outro jogador também que é conhecido dele. Então assim, o Grêmio também conta com uma ajudinha aí do seu grupo para poder ter Martin Braithwaite. E aí, Martin Braithwaite é um jogador que agrega? É um jogador que tu gostaria de ver no Grêmio? Eu tô vendo a torcida bem dividida, tá? Ontem à noite, durante a live aqui, eu fiz uma votação, deu praticamente 51-49, 52-48, estava sempre muito bem dividida essa situação da nossa torcida quanto ao Martin Braithwaite. Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo, não te esquece. Vamos terminar falando sobre goleiros, meus amigos, porque o goleiro Breno, o jogador, estava atuando pelo Bari da Itália na última temporada, tinha contrato por empréstimo por lá. O Bari até poderia ter feito a compra do jogador, mas acabou não conseguindo, acabou caindo, na verdade, e acabou não efetuando a compra do Breno. O detalhe, já está em Porto Alegre, já saiu no bid, ele está treinando no CT Luiz Carvalho, mas ele não deve ser reaproveitado pela comissão técnica. O detalhe dessa história toda é que ele deve ser negociado. Haviam algumas equipes lá da Itália que gostariam de contar com o Breno, mas até o momento propostas não chegaram. O jogador vai continuar treinando até que o Grêmio arrume um novo negócio para o atleta. Ele tem contrato com o Grêmio até metade de 2025 ainda, tá? Então hoje nós temos Breno, Kaique, o Cabral, Marquezin. 4 goleiros nessa história toda. Ainda tem o Thiago Beltrame e tudo mais. Então, o Grêmio tem um número legal de goleiros, né? Um número legal de goleiros. Agora, qualidade, bom, aí eu deixo pra tu comentar quem é o teu goleiro ideal pro tricolor. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estão acompanhando essa história do Braithwaite, tá? Qualquer novidade te trago aqui no nosso canal. Valeu? Grande abraço, até a próxima. Tchau!